Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Eu vou compartilhar aqui Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Aqui o apóstolo Paulo ele faz uma comparação de um filho de rei, que é um herdeiro do sucessor ao reino, né? E um servo. E ele fala que não tem diferença nenhuma entre o servo e o filho do rei, enquanto o filho do rei ainda é criança, né? Ainda está ali sendo cuidado. Quanto até o tempo determinado, até que o pai, né, ele passe o reino ao seu filho, o seu filho é como se fosse o servo, né, ele não manda em nada ali. Então ele faz essa comparação que isso em nada se difere. A diferença entre o servo e o filho do rei é que um dia, né, o filho do rei ele vai herdar ali, né, o reino do seu pai. Então ele começa a falar assim, ó. Digo-vos, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores, cuidadores, até o tempo determinado pelo pai. Enquanto o pai não passar o reino ali, é como se ele fosse um servo, né? Ele não recebeu o reino para si mesmo. E aí ele começa a dizer assim: assim também nós, que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então nós também, nós somos filhos de Deus. Ele vai até falar, vou até ler aqui, ó, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas sim filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, nós também somos filhos de Deus e somos herdeiros de Deus por Cristo que nos redimiu. Porque ele começa a falar aqui da servidão do pecado, né? Todo aquele que peca é servo do pecado. Então a gente se coloca numa condição de servo do pecado. E quem nos redimiu, né, dessa servidão é Cristo, está no versículo 5, né, que ele nos redimiu por meio de seu sangue, ele pagou por nosso pecado. Então, por causa disso, nós podemos voltar a viver com Deus. Mas ele compara, né, que o servo e o filho do rei, nós somos herdeiro, mas temos que deixar de ser servo do pecado. Bom, e Cristo ele nos redimiu do pecado para que nós possamos voltar à presença de Deus. Então, ainda que nós somos filhos de Deus, herdeiro, nós devemos nos empenhar para não ser servo do pecado, né? Abandonar o pecado, deixar a vida anterior e seguir a Cristo, para que nós possamos ser herdeiro. Bom, então ele fala sobre essas duas diferenças aqui, que nós estamos agora no tempo determinado por Deus, nós não vamos herdar nada agora, né? Só na salvação. Então a gente precisa fazer as coisas certas agora para colher ali a vida eterna, poder voltar à presença de Deus e herdar o reino de Deus como está prometido aqui. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.